Eu me chamo Jéssica, eu sou formada em engenharia de produção, me formei em dezembro de 2019. Eu fui aprovada no programa Primeira Geração, né, fui aprovada para entrar no time da Ambev, e eu tenho 29 anos. Eu achava que eu não iria conseguir por causa da idade, né? Acho que muita gente acha isso, que por causa da idade, ou o fato de não ter muita experiência em cargos, sei lá, analista sênior, ou até mesmo de gestão, a gente acha que a gente não vai conseguir. Mas no decorrer dos programas que eu participei, e principalmente nesse que eu fui aprovado, eu percebi que isso não era um diferencial e que eu tinha chance sim de conseguir. Legal. E o que você fez, assim, para conseguir essa aprovação? Como que foi a sua preparação? Você usou, assim, os conteúdos gratuitos? Você fez a nossa preparação individual? Como que foi? No ano passado, eu matriculei não, desculpa. Eu me inscrevi no processo da Ambev e eu fui com a cara e com a coragem. Nunca tinha pensado em participar de um processo de trainee e não me preparei. Então, eu fui descartada no teste de lógica, porque eu fui muito mal. Depois disso, eu fui procurar por que eu tinha ido mal, né? Porque eu achei que eu tivesse ido bem. Aí eu conheci a Seja, eu comecei a conhecer outros trainees no LinkedIn, no Telegram também eu encontrei grupos de trainees, e eu fui vendo que o universo de trainee era um universo como se fosse um concurso público, né? O pessoal se dedica, o pessoal tem conteúdo, tem muita galera que produz conteúdo para isso no YouTube e tudo mais. Então eu comecei a ir atrás e nesse período eu encontrei a Seja e eles estavam começando a divulgar, né, a cursoria. Uhum. E nisso, nessa época eu não estava trabalhando, então eu não tinha como pagar o curso. Então eu não entrei de primeira. Eu só entrei quando abriram 9 vagas e só depois que abriram essas 9 vagas, o curso já estava em andamento que eu consegui minha vaga. Então todo o conteúdo que eu utilizei foi disponibilizado na Seja, tanto dentro da cursoria quanto no YouTube pelo Vaguinho também. Apareceu no meu Instagram e eu comecei a seguir e eu fui tendo mais interesse pelo assunto e eu achei que seria perfeito para mim conseguir a vaga que eu queria. E na época que eu fiz a inscrição, eu pensei assim, bom, se não dá certo em trainee, o conteúdo é muito bom e eu posso conseguir uma vaga de analista. Uhum. Então, esse foi o meu principal objetivo pelo interesse pela a cursoria. Se não desse certo em trainee, eu teria muito conhecimento, muita bagagem para conseguir uma vaga de analista. Tá, entendi. E, e como que, assim, você começou a se interessar pelo trainee específico, né? Porque você falou aí sobre a vaga de analista, mas como que foi essa trajetória aí do trainee para você? Então, em 2014, eu trabalhava de recepcionista numa empresa de energia. E lá foi a primeira vez que eu vi uma turma de trainees. E eles estavam muito felizes, era o primeiro dia deles. E como eles estavam na recepção, aguardando, né, para eles serem recepcionados pelos gestores e dar início àquele dia, né, do treinamento deles, alguns ficaram conversando comigo. E eu fiz várias perguntas para eles, sobre como foi o processo, como que eles conseguiram, onde eles tinham estudado, se eles tinham inglês fluente, e todos tinham inglês fluente, todos tinham intercâmbio, porque naquele processo era requisito obrigatório. Então, eu tomei para mim que eu não iria conseguir porque o meu inglês não é fluente, né? E naquela época eu não acreditava que eu teria como chegar no inglês fluente ou fazer um intercâmbio, como no futuro eu consegui fazer. Então, por esse motivo, eu não tinha tido interesse nos programas de trainee. Depois que eu terminei a faculdade, em 2019, e durante a pandemia, que eu conheci a campanha de trainee da Ambev, além dos rótulos. E como eu não consumo bebida alcoólica, eu nunca tinha pensado em trabalhar na Ambev. Nunca olhei a Ambev com outros olhos. Inclusive, eu falei isso para a gestora, né, na minha entrevista. Que eu nunca olhei a Ambev com outros olhos até encontrar algumas atitudes que a Ambev teve durante a pandemia, né? Que quando eles pararam em determinado período da produção, para eles produzirem álcool em gel, eles forneceram EPIs para as comunidades, para as pessoas, fizeram vários tipos de arrecadação, fizeram doações, e isso mexeu muito comigo. E aí eu conheci o Treine Além dos Rótulos, e o meu interesse pela Ambev disparou.
completamente. Então, qualquer outra empresa que havia sido meu sonho, a Ambev disparou em primeiro lugar. Então, quando eu fui reprovada no primeiro teste de lógica que eu fiz ano passado, o meu preparo foi, eu não consegui esse ano, mas ano que vem vai ter de novo. Então, foi pensando nisso. E quando eu me inscrevi no programa do Primeira Geração, a princípio eu não imaginava que a vaga me direcionaria para a Ambev, né? Porque eles não divulgaram para qual empresa seria. Eu só soube no decorrer do processo. E quando eu soube, eu falei, eu tenho que conseguir agora. Eu tenho que conseguir de qualquer jeito, porque é para onde eu quero ir. E foi muito bacana, tudo isso. Foi daí que eu comecei a realmente ter. A Ambev foi a porta de entrada para mim ter interesse nos processos de trainee, e foi justamente lá que eu consegui entrar. Eu prestei outros processos, né? A maioria deles foi para empresas de bem de consumo. Eu não prestei para Big Four, nem para consultoria, somente para bens de consumo. Eu participei de algumas outras etapas, né? Eu consegui evoluir nos processos, mas em nenhum deles eu cheguei na fase final. Eu participei no da Vale, da Nestlé, da Magazine Luiza. Acho que foram esses. Não me recordo agora se teve mais. Mas foi mais ou menos esses. E eu consegui sair da fase de testes, né? Uhum. Mas nenhum deles eu fui até a final. Mas eu consegui. Todas as empresas que eu tinha interesse eram de bens de consumo. Tá. E qual foi a fase, assim, que você chegou desses outros processos? Você chegou a fazer dinâmica de grupo, painel? Cheguei a fazer dinâmica em grupo, painel. A da Magazine Luiza começou nos testes, depois foi para o vídeo e depois foi para a dinâmica em grupo, que eu cheguei até essa fase. Depois era a entrevista final com o gestor, com a diretoria, na verdade, que seria com a Luiza Trajano. Essa entrevista eu não cheguei nessa fase. Uhum. Na da Vale, eu parei na dinâmica em grupo e na da Bayer. Gente, eu me perdi. Bayer, Magazine Luiza e Vale. E na da Bayer, eu passei da dinâmica em grupo, só que eu não progredi para o painel final. Ah, entendi. Eu lembro que durante minha preparação na Seja, eu tive simulados, né, de dinâmica em grupo, que para mim foi fundamental. O feedback que eu recebi também foi muito bom. E eu percebi assim que a gente não precisa ter aquele espírito de liderança, falar o tempo todo. Tem outros pontos que estão sendo avaliados e isso foi muito importante para mim conseguir lidar com as etapas de dinâmica em grupo, inclusive nesse processo do programa do Primeira Geração. Tá, e quais que foram esses pontos, assim, que você traria, né? Porque às vezes quando o pessoal tá se preparando, né, a pessoa fica assim, nossa, mas se eu não falar muito, o gestor ele não vai me notar, ele não vai perceber, então eu tenho que ser aquele cara que tá na liderança, eu tenho que dar ideia para tudo. E às vezes não é bem assim, né? Porque tem outras competências sendo analisadas. Então, quais foram esses pontos aí para você? Para mim, o que funcionou foi organizar o grupo. Então, eu não gosto de cortar quando a pessoa está falando. Então, eu sabia que eu não ia conseguir falar o tempo todo. Então, eu comecei a organizar o grupo. Normalmente, a gente tem 30 minutos ou até menos para a gente resolver aquele case, levantar as nossas ideias e apresentar. Então, eu já organizava o que a gente vai fazer. Primeiro, vamos decidir o que a gente vai fazer, o que a gente vai começar, quem que vai falar o quê. Então, eu já cronometrava o tempo que a gente tinha para tomar tais decisões para a gente conseguir chegar no final com o problema resolvido. Então, o meu papel dentro, que eu tomei para mim, fez sentido, foi ser organizada dentro da dinâmica. Porque às vezes o pessoal realmente sempre queria falar, e eu organizava eles, eu falava, pessoal, ó, a gente está perdendo nosso tempo, a gente falou muito tempo disso, vamos focar. Então, direcionar como a gente ia lidar dentro daquele tempo, para mim foi o que mais deu certo. Porque o meu perfil, ele é muito focado em resolver problemas, né? E pelo que eu senti da Vale, durante a dinâmica em grupo, principalmente, foi que ela é muito focada em cuidar da sua gente, cuidar de você. E no problema proposto, eu tinha que resolver um problema, mas eu também tinha que conseguir cuidar daquelas pessoas. E a decisão que eu tomei talvez pareceu mais uma tomada de decisão estratégica, depois eu avaliando individualmente. Eu achei que foi mais estratégica do que gestão de pessoas, assim. Então, eu acho que na DG da Vale foi mais voltado para esse lado. Eu acredito.
porque o meu feedback que eu tive não falaram isso, né? O real motivo do porquê eu não progredi. Mas eu acredito que foi isso, não foi uma identificação com a cultura da empresa, que para eles é muito forte isso, né? Eles preservam a vida acima de qualquer coisa. E por mais que eu levei a situação dos funcionários, todo o proposto, eu levei em consideração, talvez não fosse o nível de consideração que eles esperavam de mim. Já no do Magalu, eu não me recordo agora exatamente como foi, mas eu também acho que as ideias das outras equipes eram, como eu posso dizer, trariam muito uma solução a curto prazo muito mais rápido do que a do meu grupo. Então, depois da apresentação, eu levei isso em consideração. Ah, eu acho que aquela ali faria mais sentido. Talvez não, mas é as conclusões que eu vou tirando depois, assim, sozinha. E a da Bayer, não, a da Bayer eu não me lembro como é que foi. Tudo bem. E agora trazendo para o que deu certo, né? O que você acha que foi assim a sua virada de chave mesmo assim no da Ambev? Nesse com o programa, eu ainda não sabia para que empresa que era. Acho que foi assim com todo mundo, né? Eu só soube para que seria para a Ambev depois que eu passei da fase com a RH, que eu ia para a fase final com a gestão. Então, eu acho que a virada de chave foi que talvez eu não tentei pensar o que faria sentido para aquela empresa. Eu fui simplesmente eu mesma em tudo. Eu não fiquei pensando, por exemplo, essa empresa ela leva em consideração mais gente. Aquela empresa é mais estratégica. Essa empresa é mais assim. Não. Eu não sabia para que era para a Ambev até aquele momento. Então eu agi como eu agiria resolvendo um case durante a faculdade, sendo espontânea, tentando organizar tudo de uma forma bem mais natural. Eu acho que isso foi a diferença para mim. Não tentar, assim, trazer aquele lado que eu acho que a empresa vai valorizar. Eu fui o que eu deveria ser. Muita gente que eu vejo nos grupos, principalmente no Telegram, a galera é muito assim, principalmente para fazer os testes de match com a empresa, né? Eles tentam, essa empresa é mais estratégica, essa empresa é mais assim, essa empresa, eles gostam disso, eles são mais incisivos, né? Então, vou traçar um perfil de acordo com isso, e eu acho que o nosso erro é exatamente esse. A gente tenta trazer uma característica nossa que tem um médico à empresa, mas não é isso que a empresa está buscando, né? A aprovação no programa foi basicamente todo o preparo que eu tive da consultoria, né? Tudo que eu conseguia, tudo que eu consegui absorver, de tudo que eu aprendi. Esse foi basicamente o meu preparo. Fiz os testes, né? Os testes lógicos, todos os exercícios que tinha, tudo que foi proposto, resolver em grupo, eu fiz e eu fui evoluindo, fui buscando me conhecer. Eu achava que eu me conhecia e eu cheguei à conclusão depois que não, porque eu cheguei em alguns vídeos que eu assisti da galera da Ambev, quando eles falavam além dos rótulos, o pessoal falava, eu sou skatista, sou bailarina, eu sou isso, eu faço atividade assim. Eu falava, gente, esse pessoal é muito legal, eu não sou legal assim. Então, eu precisei parar e conseguir me enxergar e ver assim, eu tive que me enxergar quem eu era além dos rótulos para me conseguir expressar. Então, assim, a parte de autoconhecimento para mim foi primordial entre todas as outras. E em relação a me aprimorar o teste de lógica, a fazer mais rápido, nada disso tem comparação ao autoconhecimento. Para mim foi a melhor parte, o que fez total diferença para a aprovação. Porque eu tive a entrevista com a RH, depois a entrevista com a gestora. E a entrevista da aprovação, eles falaram para mim que ia ser uma entrevista, mas não era uma entrevista. Então, eu fiz 3 apresentações, eu fiz 3 pitches, e os 3 pitches eram diferentes, né? Uhum. E se eu não tivesse passado por toda essa trajetória, essa trilha de autoconhecimento, e conseguir me enxergar quem eu era, além dos rótulos, talvez eu teria feito o mesmo pitch para os três momentos. Então, o autoconhecimento realmente foi a melhor parte para mim. Posso tentar. Vamos lá, peraí. Boa tarde, eu me chamo Jéssica, sou formada em Engenharia de Produção. Bom, falando um pouquinho além dos rótulos, eu sou capricorniana com ascendente em Capricórnio, porque eu sou muito organizada e muito centrada em tudo que eu faço. Eu
recentemente me formei no curso de Green Belt. Eu também adoro leitura, eu adoro cachorro. A minha série preferida, a minha saga favorita é o Harry Potter, né? Então eu sou Potterhead. E eu adoro viajar, adoro curtir a vida, né? Então, eu acho que esse é o meu lado, além dos rótulos. Falando um pouquinho sobre o programa, né? Que é a primeira geração. Eu sou a primeira pessoa da minha família a ser graduada. A minha mãe, ela é órfã e ela não pôde terminar os estudos, ela tem só até a quarta série. E o meu pai também não concluiu. Então, eles foram a minha motivação desde sempre para mim nunca parar e sempre continuar indo além em tudo que eu me propus a fazer. Então, essa é um pouquinho de mim além dos rótulos. Muito legal, eu gostei bastante do seu pitch, principalmente porque você traz, né, essa conexão aí da primeira geração, né? Que você mudou todo um ciclo aí, que eu acho que isso acaba fazendo muito sentido, né, com o que eles estavam pedindo aí no programa. Sim, total. As portas da Ambev que podiam se abrir para mim, esse programa foi a melhor, porque não teria como eu falar de mim sem eu falar deles. Porque, que nem eu disse, todo mundo tinha coisas incríveis para falar, que era skatista, que era bailarina, e eu sou uma extensão deles, né? Então, a minha mãe sempre quis muito estudar e ela não pôde porque ela ficou órfã muito cedo. O meu pai, por diversas razões, que ele era caçula de uma mãe solteira e ele também não pôde estudar do jeito que ele sonhava. Então, a extensão do sonho deles passou para mim, passou para os filhos, né? Eu tenho outros irmãos que não foram para a faculdade, eu fui a única que fui. E isso faz parte da minha história. Então, eu acho que nenhuma outra porta não teria outra porta melhor para saber para mim do que essa, né? Para mim poder contar essa história do porquê, de como eu cheguei até a faculdade, do porquê que eu me formei e porquê que isso é tão importante para mim. Às vezes eu não acredito. Às vezes eu não acredito real. Que nem eu tô recebendo e-mails. Só hoje de manhã eu já recebi mais 2 e-mails. E conforme os e-mails vão chegando, trazendo mais informações, a ficha vai caindo aos poucos. Mas eu só começo dia 3 de maio. Eu vou iniciar. E por enquanto, como esse programa tem direito ao MBA, eu estou fazendo a minha matrícula ainda, recebendo todas as informações de como que vai funcionar, de quando vai começar também o MBA. Então a ficha ainda está caindo aos poucos, eu estou muito ansiosa. Às vezes eu acho que eu estou vivendo um sonho e que qualquer momento eu vou acordar. Então, eu espero só acordar lá dia 3 de maio e ver que é verdade. Não, com certeza é. Você teve aí toda uma trilha, né? Você se esforçou pra caramba para conseguir essa aprovação. Então, agora é só curtir esse sonho, né? Sim, nossa, eu tô curtindo demais. Depois que o Luiz fez a postagem no Instagram, né, da mensagem que eu mandei para ele, outras pessoas que também passaram me mandaram mensagem. Então, a ficha começou a cair mais ainda. Eu falei assim, gente, então eu não tô sonhando, né? Tem outras pessoas vivendo isso comigo. Tá tudo bem legal. Tá bem gostoso viver isso. Ah, que bom. E aproveitando, né, que você viu que você não está sonhando, que tem outras pessoas aí com você, que mensagem, assim, que você deixaria, né, para as pessoas que ainda não alcançaram esse sonho, mas para que elas continuem acreditando que isso é possível? Eu diria para elas não desistirem, porque o nosso inconsciente, a gente vê um pessoal mais novo passar, que nem eu tenho 29 anos, eu entrei tarde na faculdade, numa faculdade de 5 anos, terminei a faculdade com quase 28. Então, eu diria para essas pessoas não levarem isso em consideração, que idade não diz nada, o tempo que você tem de experiência também não diz nada. Seja você, dê o seu melhor, faça uma trilha de autoconhecimento, tenta extrair o que você tem de melhor. Mostra isso para eles, que eles vão comprar a sua verdade, eles vão ver o quanto você vai ser importante e quanto que você vai agregar dentro daquela empresa. Eu lembro que quando me falaram que eu estava aprovada, a menina da RH, ela disse para mim assim, que eu ia que eles tinham certeza que eu ia fazer a diferença dentro da empresa, para o crescimento da empresa e para a diversidade da empresa. Então aquilo tocou muito, muito em mim, que eu consegui passar quem eu sou de verdade. Naquelas palavras dela, eu senti que eu consegui passar isso. E é isso que eu queria dizer para todas as outras pessoas que estão tentando. Não desista,
seja você mesmo que vai dar certo.